Tá passando por dificuldade financeira, meu querido? Esse vídeo é para você. Primeiramente, quero dizer que a culpa é sua, tá? Entenda que a culpa é sua de você estar passando por essa dificuldade financeira. Não é porque você ganha pouco, não é porque o mundo está contra você, não é que seu chefe lhe paga pouco, não é nada disso. Você vai entender o porquê. E eu vou te dar 10 motivos, separei aqui 10, né? Eu acredito que abranja praticamente todo mundo. Existem outras situações, obviamente. Uma dessas 10 pode ser o seu problema, tá? Vamos que vamos. A primeira é a falta de educação financeira. Você já fez algum curso de educação financeira? Você já aprendeu um pouco como lidar com o dinheiro? Você já procurou algo a respeito disso? Se você não procurou, recomendo que procure o mais rápido possível, porque isso daí vai ser o diferencial na sua vida. Infelizmente, os nossos métodos de ensino, até as nossas instituições educacionais, elas não ensinam como lidar com o dinheiro. E quando eu digo isso, é até mesmo escolas particulares, tá? Não é só um problema das públicas, não. Acho que é em geral. Porque temos tantas pessoas sem saber lidar com o seu próprio dinheiro. A minha mãe foi bancária. E ela dizia que os maiores endividados lá do banco eram os médicos. Mas como? Se os médicos são os que mais ganham na cadeia profissional, como os médicos ganham tanto e são tão endividados? Porque eles não têm educação financeira. Eles não tiveram esse estudo, esse ensinamento da sua base. Então, quanto mais eles ganham, mais eles consomem. E, consequentemente, falta dinheiro para eles. Entendeu? Então, tipo assim, eles, na verdade, a maioria gasta mais do que ganha. Por mais que eles ganhem 40, 50 mil por mês, os gastos deles ultrapassam isso. E acaba fazendo com que eles fiquem endividados. Endividamento excessivo. Esse é o segundo. O que seria endividamento excessivo? Seria aquelas pessoas que têm compulsão de gastar ou que gastam sem saber o quanto realmente pode. Eu lembro que uma colega minha, uma vez ela foi demitida. E ela, para aliviar o desespero de ter sido demitida, começou a comprar. E fez uma dívida que ela não tinha como pagar. Tipo, ela literalmente fez uma dívida de mais de R$ 2.000. E eu perguntei, sim, como é que tu vai pagar ela? Eu sei lá. Ou seja, a compulsão. Ela começou a descontar nas compras. Entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Tentem entender o quanto vocês podem gastar referente ao quanto você ganha. Ausência de metas claras, esse é o terceiro, tá bom? A ausência de metas claras é quando a gente não tem uma meta específica. Por exemplo, algumas pessoas têm metas de casa própria, algumas têm metas de carro. Eu, a primeira vez que lidei com dinheiro de uma forma plausível foi quando eu quis trocar meu carro. Eu tinha um Prisma e aí acabou que esse Prisma, eu vindo numa mão, uma mulher, eu estava no ponto cego dela, ela entrou e amassou a lataria lateral do meu carro. Só que ali eu percebi que aquele carro era literalmente um papelão. E aquilo dali me deu muito medo. Então eu peguei e falei assim, vou trocar de carro. E aí nesse momento eu peguei e comecei a trabalhar minhas finanças para eu comprar o carro. Então comecei a ter uma meta específica. Eu queria trocar de carro porque eu tinha medo de andar com aquele carro. Eu criei um medo. Eu falei, velho, se acontecer qualquer coisa, eu sei que minha vida já era, porque aquele carro eu sentia que ele era um papelão. Na minha cabeça eu coloquei aquilo. Então, tipo assim, minha vida voltou-se aquilo ali. Então, tudo que eu fazia, eu juntava o dinheiro ou tentava poupar para aquilo ali. Então, eu tinha uma meta muito clara do que eu queria. Tanto é que eu consegui trocar de carro em menos de um ano.
Mas antes não sobrava dinheiro para nada, tá entendendo? Então, tipo assim, tem uma meta é bom, tá? Mas aprender a trabalhar com dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você é melhor ainda. Mas vamos que vamos. Vamos para o próximo. Comportamento impulsivo. É o que a gente falou recentemente, que é aquela questão da pessoa começar a gastar sem ter a necessidade. Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade que gostam de sapatos e compram muitos. Os exemplos que eu dou é sobre o meu meio ao redor, tá ligado? Tipo, são as pessoas que vêm à minha mente. Minha mãe, ela gasta compulsivamente com sapatos. Gastava, não sei hoje, mas ela gastava. Tinha sapatos que ela tinha lá em casa que ela nunca usou. Tipo, ficava 2 anos e acabava doando no final. Mas ela nunca tinha usado. Ela sempre, quando vê uma loja de sapato, até hoje ela tem vontade de entrar. Eu não vejo mais tantos gastos assim. Também. Mas antes era um negócio sério. Então, tipo assim, estes gastos que não são necessários, talvez a gente tenha que começar a observá-los. Por exemplo, tem homens que têm compulsão com cerveja. Cervejinha. Mas será que você tem a condição de tá bebendo todo final de semana? Esse é o ponto. Nada contra o seu lazer, mas ter limite no seu lazer em prol de uma vida financeira saudável é interessante pensar nisso, tá bom? Baixa renda ou instabilidade no emprego. O que seria baixa renda? É o seguinte, às vezes você está ganhando menos do que você precisa para sobreviver. Você tem 2 formas de lidar com isso. Ou você baixa o seu padrão de vida, ou você começa a ter trabalhos secundários. E quando eu digo trabalhos secundários, não precisa ser trabalhos da forma de vender hora homem. Você pode ter trabalhos secundários no sentido de vender alguns produtos. Que nem o pessoal vinha com as revistas da Avon, a pessoa era manicure e vendia a Avon também. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ela está ofertando o serviço dela, ela está com o seu segundo trabalho, tá entendendo? A mesma coisa pode ser você, vai que você vende perfume ou você vende qualquer outro tipo de produto para os próprios clientes que você já tem. Ah, eu sou funcionário e meu patrão não deixa eu vender esse tipo de coisa no serviço. Ok, mas aí você vai ter que trabalhar para vender por fora, final de semana, quando você não estiver trabalhando, você tem que aumentar a sua renda. Então, se você está no conforto de só reclamar que você está ganhando pouco, pensa bem, você pode estar abrindo novos horizontes, tentando vender outras coisas e depois você pode até arranjar um novo emprego que lhe pague melhor. Então tem que tomar cuidado porque a responsabilidade de estarmos onde estamos é nossa. Não é o que o patrão oferece, é o que ele pode ali. Tem que correr atrás de uma coisa melhor, entendeu? Então toma cuidado com isso. Não fica preso a um emprego se ele não te serve financeiramente. A não ser que você já tenha um conforto financeiro e goste daquele emprego, beleza. Mas se não tem, você tem que tomar cuidado, você tem que pensar. Como é que eu posso melhorar, aumentar a minha renda no final do mês? Como é que eu posso ganhar mais? Será que aqui me abre espaço para crescer? Tá entendendo? Se existe uma carreira de crescimento lá na empresa e você está no caminho, ótimo. Às vezes a gente tem que passar por uma dor. Mas se você vê que não tem crescimento aquilo dali e você insiste, aí, meu amigo, aí fica complicado. Aí você tem que ter outras alternativas, vender por fora, vender quando você sair, vender alguma outra coisa. Eu digo venda porque venda é a melhor forma de ter retorno. Por exemplo, quando você vai para um cabeleireiro, tem cabeleireiro que vende produto para queda de cabelo, para evitar queda de cabelo, produto para até minoxidil, já vi cabeleireiro vendendo, sabe? Para mulheres vende creme, vende tanta coisa, tá entendendo? Então, entenda que sempre dá para você aumentar a sua renda. Você só tem que entender e
pensar como você vai fazer isso. Influências externas. Esse aqui é complicado. Esse é aquele típico problema de você estar num ambiente onde as pessoas estão evoluindo, crescendo financeiramente. Talvez você não esteja acompanhando, mas você não quer ficar para trás. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que ela é médica. E ela falava o seguinte: eu tenho que trocar de carro todo ano porque as pessoas ao meu redor, todo mundo troca de carro. Recentemente, fulano trocou para tal carro, eu já tô olhando. Mas eu falei, sim, mas tu já pagou o teu? Não. Mas faz sentido tu aumentar a tua dívida para pegar um outro carro do ano? Aí ele me explicou lá como é que era, que na verdade ele não perdia e tudo mais, enfim. Mas a questão é, ele estava fazendo aquilo só para não perceberem que ele estava ficando para trás. É que nem trocar de iPhone todo ano. Às vezes a pessoa não precisa, certo? Às vezes a pessoa precisa, mas às vezes a pessoa não precisa de forma nenhuma e a pessoa gasta sem poder e aumenta a sua dívida. Influência externa é, por exemplo, você não tem condição de ir para a festa você não está com condição de ir para uma festa, todos os seus amigos dizem que vai e você se endivida para ir para essa festa. Qual é a lógica disso? Entendeu? Qual é a lógica disso? É só para você não se sentir fora do coisa? Primeiro, organiza a tua vida financeira e depois tu curte. Depois tu vai para os lugares que tu quer ir. Entendeu? Não estou dizendo que não se deve fazer isso uma vez ou outra. Depende da situação. Se for, por exemplo, um show de uma pessoa que veio dos Estados Unidos cantar lá e ele só vem aqui a primeira vez a turnê da pessoa e você tá na cidade que o cara vai cantar e você não tem dinheiro, é uma coisa única, é válido se endividar para ir. Agora, todo final de semana o pessoal vai para as festas mais conhecidas, te chama, tu não tem dinheiro, tu se esguela, pede emprestado, às vezes de outra pessoa, que você... isso aí é complicado, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas a influência externa é um fator muito grande em muitos endividados. Espero que não seja você. Medo, sétimo. Vamos para o sétimo aqui. Medo de correr riscos. Às vezes, a situação financeira da gente está do jeito que está porque a gente tem medo. Vamos dizer que você ganhou muito dinheiro num setor e esse setor mudou. Veio novas tecnologias, mudaram e você não tem conhecimento sobre. E aí você perdeu muito, mas muito mercado para essas novas pessoas que vieram com novas implementações. E você, de alguma forma, você está confortável. Você está confortável porque o que você ganha teoricamente é suficiente e você tá ok a sua vida. Mas o medo de você arriscar pode estar impedindo de você ter grandes lucros. Também existe o medo de você sair, a gente voltando àquela questão do emprego, da pessoa conseguir. Às vezes a pessoa está tão presa ao seu emprego por medo de não conseguir outro emprego, por medo de sair e depois ter que correr atrás de algo que não é certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nada é certo nessa vida, nem o seu emprego. Se amanhã o seu patrão quiser lhe demitir, ele vai lhe demitir. Então é o seguinte, não tenha medo das coisas. Eu não estou aqui dizendo para você abandonar tudo e correr atrás dos seus sonhos. Não é isso. Seja cauteloso. Se você tem medo, tente cercar o medo de várias formas. Tente entender o seu medo. Por exemplo, eu tenho medo de perder meu emprego. Então, por que eu não procuro outros empregos, outras coisas ao redor e vou adequando aquilo ali? Tenta cercar o medo de todas as formas possíveis para você conseguir fazer o que te impede só por causa do medo. Porque medo só atrapalha a vida. Medo é a pior coisa que existe na vida. Eu considero uma das piores coisas que existe na vida é o medo.
E você tem que lutar sempre contra ele. E para lutar, você tem que enfrentá-lo. E para enfrentá-lo, você tem que entendê-lo. Primeiro, você tem que entender por que você tem medo. Quais são os pontos. E você vai pegar os pontos do medo e botar sempre um contramedo. Por exemplo, tenho medo de perder o emprego. Então, vou começar a arranjar um emprego antes de que isso aconteça. Tenho medo de perder dinheiro com esse novo negócio. Então, eu vou estudar todas as maneiras de minimizar o risco de perda de dinheiro para esse negócio. Então, tipo assim, sempre existe um contramedo. Você só tem que botar no papel e começar a pensar, sabe? Oitavo, falta de planejamento a longo prazo. Isso aqui é interessante. Você não pensar num futuro financeiro pode causar grandes problemas na sua vida. Então, começa a pensar formas de aposentadoria, formas de investimento a longo prazo. Isso pode te ajudar. Investimentos que você vai poder tirar daqui a 20 anos, 15 anos, que são investimentos que, por exemplo, se tudo der errado, você vai ter aquela reserva no futuro, sabe? Prospectar o seu futuro financeiro é de suma importância, até mesmo para a sua família. Eu tive recentemente conversando com um colega e ele disse o seguinte: se hoje eu ganhasse, a gente estava prospectando um ganho lotérico. Então ele pegou e disse bem assim: se eu ganhasse 1 milhão hoje, eu colocaria o dinheiro no Tesouro Direto, viveria com ele, a renda seria em torno de 13 mil por mês, 12 mil por mês. Ele falou: eu viveria com 3 mil reais, 4 mil reais, e o resto eu juntaria para os meus filhos. Ele estava prospectando o futuro. O trabalho da vida dele era toda futura, sabe? Eu discordo um pouco desse pensamento, mas ele não ia passar aperto, concordemos. Se ele ganha 1 milhão, vamos dizer assim, ganhando na loteria 1 milhão, ele investe no Tesouro Direto e ele pega esse valor e do rendimento ele ainda junta, muito dificilmente ele vai passar dificuldade, certo? Então, prospectar o futuro é interessante. Claro que você vai ter que prospectar com os valores reais da sua vida. Isso aqui foi hipotético, tá? Você vai pegar valores, como é que eu consigo chegar a tal patamar? Qual patamar eu quero chegar? Como é que eu vou conseguir chegar nesse patamar? Começa a pensar, começa a bolar planos para aquilo dali e segue. Agora você tem que ter, eu recomendo você ter planos curtos, de médio prazo e longo prazo. Plano de curto prazo nem tanto, só se for coisas urgentes, tá? Mas vocês entenderam, né? Deixa eu ver, vamos para um próximo. O próximo é problemas de saúde ou imprevistos. Esse daqui é um matador. Você pode estar com problemas muito grandes por causa desse setor. E para você que não está nisso, eu recomendo que você já tenha uma reserva para algo que aconteça. A gente já falou sobre a reserva no início do vídeo. É interessante você ter esse tipo de reserva, tá? Porque a reserva vai evitar justamente isso. Dependendo do tamanho da reserva também, né? Às vezes a gente faz uma reserva e o problema é muito maior. E aí acontece. Esse é um problema muito complicado. Porque para você sair disso aqui, você primeiro tem que ficar bem. Porque não tem como você, com problema de saúde, correr atrás. É muito complicado. Você vai ficar dependendo das outras pessoas. Então eu recomendo para você que tem saúde, já se preparar para algo do tipo. Não que você se prepare, vou ficar doente. Não, mas você tenha uma reserva para, caso aconteça alguma coisa, você tenha um dinheiro para poder se cuidar. Esse é muito complicado. Esse é muito complicado. E o 10º e o mais importante é o que pode estar deixando você pobre,
é a mentalidade negativa sobre o dinheiro. O brasileiro, principalmente, ele foi criado a ter raiva de rico, a ter pavor a ter dinheiro, sabe? Ah, eu não quero ter dinheiro não, que não dá nem para viver, não dá nem para sair na rua. Eu vejo isso, meu pai, ele tem muito disso. Ele diz que não se deve... se você chegar a ganhar dinheiro, não se deve mostrar que você tem dinheiro, porque o mundo ninguém sabe quem está do seu lado e as pessoas têm inveja de você. E isso é verdade, sim, mas viver com medo das coisas, eu acho que já é a sua morte. Eu não estou dizendo que você tem que mostrar tudo que você ganhou, que você tem. Não, não é isso. Deus não entenda mal. Seja você, entendeu? Se você é essa pessoa, faça. Agora, não deixe de fazer as coisas por causa do medo, porque o medo vai lhe destruir. O medo é muito pesado, eu daria até um vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: seja você, independente de ter dinheiro ou não, e aprenda a ter uma mentalidade positiva sobre dinheiro. Em vez de você pensar que dinheiro, a pessoa que tem dinheiro é porque roubou, pense a pessoa que tem dinheiro é porque ajudou muitos, porque ajuda muitos. Porque uma das formas de ganhar dinheiro é ajudar os outros. Porque existe um equilíbrio. Quanto mais você doa, mais você recebe. Entendeu? Então, comece a pensar de uma forma positiva. Quero dinheiro para ajudar as pessoas ao meu redor. Quero dinheiro para ajudar a minha comunidade. Quero dinheiro para ajudar a minha família. Quero dinheiro para desfrutar a vida. E quero motivar pessoas a ter dinheiro também. Quero conseguir dinheiro para ter experiências únicas e proporcionar experiências únicas. Entendeu? Tenha mentalidade, eu quero ter dinheiro ajudando as outras pessoas a conseguir o que elas almejam. Comece a pensar sobre o dinheiro de uma forma positiva e não negativa. Então você vê uma pessoa que conseguiu um grande negócio, parabeniza, fica feliz pelaquela pessoa. Porque quem sabe no futuro ela pode ser seu cliente ou você cliente dela, enfim, pode ser até sócios. Não fica murmurando, falando mal, apontando o dedo, dizendo que só conseguiu por coisa errada. Você nem sabe. Por que você está falando, cara? Se foi coisa errada, deixa que a polícia resolve. Entendeu? Se foi coisa errada, a pessoa vai se ferrar uma hora ou outra. Se você tem provas, denuncia. Mas se tu não tem prova, não tem nada, o que tu tá falando? Se tu nem sabe como foi, o que tu tá falando? Pensa, essas coisas podem estar lhe prejudicando muito. Pessoas negativas tendem a ser pobres, a ser negativas, porque ninguém quer estar do lado, entendeu? E quando eu falo pobre, não é pobre de dinheiro não, é pobre de mentalidade, tá? Pobre de mentalidade. E por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. É um bate-papo. Eu gosto desse tipo de vídeo. É um vídeo até um pouco grande esse, mas eu espero que você tenha gostado. Espero que você não esteja passando por nenhum desses 10. E se você tá, busque resolver o mais rápido possível. Tá ok? Até o próximo vídeo. Valeu!